O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, existe uma tendência, uma tentação na pessoa que sofre, numa pessoa que está sofrendo, existe nela uma tentação de se tornar cega para os cuidados de Deus e de olhar para o passado e para o futuro como se eles fossem melhores. Isto é, antigamente era melhor, no futuro tudo há de melhorar. Mas olha para o presente de uma maneira pessimista, sem fé, sem aquela certeza de que a misericórdia de Deus esteve conosco ontem, estará conosco amanhã e está conosco hoje. Esta certeza da bondade de Deus, que nos fecha então a todo pessimismo e a toda falta de fé. O Evangelho de hoje é uma expressão clara disso. Ele é uma continuação imediata do Evangelho de ontem, em que nós ouvíamos Jesus Cristo que se encontrava com um povo que queria outros sinais, que queria que Jesus realizasse outros milagres. Jesus Cristo disse: eles me procuram porque eles comeram pão, eles me procuram porque eles viram que eu tinha multiplicado os pães, mas esforçai-vos pelo alimento que não passa, e não por aquele que perece. Então eles perguntaram, versículo 28 do Evangelho de ontem, João, capítulo 6, versículo 28. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus diz: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Então a obra que vocês precisam realizar é crer em mim, é ter a fé. Pois bem, Jesus Cristo disse a eles então que obra eles deveriam fazer, e eles agora como que jogam para Jesus a mesma atitude. Que obras então tu realizas? Jesus Cristo disse que a obra que eles deveriam realizar é a fé. Eles agora perguntam a Jesus: e tu, que obras realizas para que nós creiamos em ti? E eles continuam: porque os nossos pais tiveram sinais, eles creram em Moisés, porque Moisés fez sinais. Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Então eles apresentam a Jesus aquele sinal que Moisés havia oferecido. Mas é interessante, né, meus santos? Agora eles estão dizendo, os judeus, que o maná era um sinal de Deus, e diz:
Deus nos deu o pão do céu. Eles citam aqui aquele trecho do Salmo que diz: pão do céu deu-lhes de comer, e eles citam. Mas quando eles estavam lá atrás, no deserto, como é que eles chamaram como é que eles disseram que era o maná? Este alimento miserável. Números capítulo 21, versículo 5. Números capítulo 21, versículo 5. Vou ler aqui. O povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. E diziam: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos cheios, estamos enfastiados, estamos enojados. Vocês vão encontrar várias expressões de acordo com a Sagrada Escritura. Estamos enojados desse alimento miserável. Mas agora, eles estão dizendo o quê? Não, antigamente nós tínhamos pão do céu. Antes é que era bom. No futuro eu espero que melhore. Mas agora está ruim. Meus irmãos, que Deus nos livre da cegueira que nos impede de ver, que Deus cuida de nós, já aqui, mesmo em meio às provações e dificuldades. Pois bem, mas não vamos aqui adiantar o tema. Então eles vão e dizem assim: olha, que obras fazes para que possamos crer em ti? Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus então responde: em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que vem do céu, o pão, mas o meu Pai é que vos dá o pão do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão que Moisés tinha dado, o maná, ele não vinha do céu, no sentido que Jesus veio do céu. Ele vinha do alto, ele vinha da atmosfera, como a chuva vem do céu. A gente diz assim: está caindo água do céu. Ok, mas vocês entenderam que não é que está caindo água do céu, é que está caindo água das nuvens, de lá de cima. Então dessa mesma maneira era o maná. Era algo que vinha do alto, mas não no sentido de Deus, não da mesma maneira que Jesus é o pão do céu. Quando o Salmo diz: pão do céu deu-nos a comer, ele está falando de uma maneira poética, porque só Jesus é o pão que desceu do céu. Então, enquanto eles estavam ali, cegos, na sua cegueira, sem fé, eles estavam impedidos de ver que Jesus estava dando a eles infinitamente mais do que aquilo que Moisés tinha concedido. Meus irmãos, repito, quando o ser humano está numa situação de provação, de dificuldade, ele tende a ser ingrato, ele tende a ser descrente, cego, e não vê as graças que Deus está concedendo a ele naquele momento. Se vocês olharem, se vocês voltarem os olhos para a primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, é uma continuação de Estevão. Estevão que foi preso, Estevão que teve a sua reputação assassinada. Por quê? Porque dizem que os judeus pagaram pessoas para que falassem mal dele. Estevão então que é arrastado para ser apedrejado, mas Estevão aqui que está com o coração cheio de alegria, porque ele sabe que ele não é um maldito, que ele não é um esquecido por Deus, mas ele foi eleito para sofrer por nosso Senhor. É por isso que nós vemos tanta similaridade entre Estevão e Jesus. Diz aqui que enquanto ele era apedrejado, Estevão disse: Senhor,
Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Não há como ouvir essa afirmação de Estevão e não recordar de Jesus que disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estevão, que enquanto era apedrejado, diz que ele dobra os joelhos e com voz forte ele diz: Senhor, não os condenes por esse pecado. E aí morreu. E nos lembra Jesus que do alto da cruz diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, nós aqui vemos o que? Que Estevão foi um eleito, foi escolhido para ser o primeiro a morrer por causa de Cristo. Mas o homem descrente, o homem sem fé, vai dizer o quê? Que ele era um infeliz, que estava sofrendo, que estava apanhando, que tinha sido apedrejado e que ele não era um homem feliz. Meus irmãos, provai e vede como o Senhor é bom. Em cada missa nós somos, existe a possibilidade de o sacerdote, quando ergue o corpo e o sangue de Cristo, ele diz: provai e vede como o Senhor é bom. Proclamemos a bondade de Deus, proclamemos a misericórdia de Deus, e para isso peçamos fé. Peçamos a Deus que Ele aumente a nossa fé, para que nós nunca duvidemos do seu amor. Peçamos a Deus que nos aumente a fé, para que nós sempre vejamos a sua bondade e a sua misericórdia. Peçamos a Deus que nos aumente a fé, para que nós não sejamos tentados como os fariseus, aqui neste contexto, estavam tão cegos. Jesus ali, que se dava como alimento, Jesus que tinha feito tantos sinais, mostrando que era um homem enviado por Deus, no mínimo isso era perceptível, mas eles sempre querem mais. Dá-nos um sinal de que tu vens de Deus mesmo, porque Moisés deu um sinal, quer dizer, agora o sinal de Moisés serve, mas na época era um alimento miserável, do qual eles estavam enjoados. Meus santos, para quem não quer crer, nenhum sinal satisfaz, nenhum sinal é suficiente, mas para quem crê, pouca coisa e às vezes nada é necessário. Jesus aqui diz então, no final do evangelho de hoje, Jesus diz: pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, alguns pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E não há, meus santos, não há, nesse contexto em que nós estamos vivendo no mundo, não há como ouvir essa frase: Senhor, dá-nos sempre desse pão, e não pensar em muitos irmãos nossos que estão sem a Eucaristia. Ora, o que fazer? Diante de uma situação dessa, imagine, graças a Deus, nós temos as nossas igrejas abertas. Graças a Deus, nós aqui na Arquidiocese, nós temos a possibilidade de participar da missa e receber esse pão do céu que é Jesus. E aquelas paróquias, dioceses pelo mundo que não estão tendo Jesus, porque não se esqueçam, existem muitos cristãos, muitos católicos que não têm a Eucaristia, porque as igrejas continuam fechadas. O que fazer? Duas atitudes. Uma é eles, e nós também, de alguma maneira, lutarmos para que o quanto antes seja possível a abertura das igrejas. Esta é uma atitude. E a outra, louvar a Deus por essa ocasião que Deus oferece de crescermos no desejo. Isto é, já que aquela situação ainda não foi mudada, o que eu vou fazer? Ficar olhando para trás. Antigamente nós tínhamos Eucaristia, olhando para o futuro. No futuro nós teremos Eucaristia, e não fazer nada hoje? Não, vamos louvar a Deus. Senhor, agora é a ocasião de te desejar profundamente, Senhor.
Agora é a ocasião de fazer penitência pelas vezes que eu fiz pouco caso quando tinha a tua santíssima presença disponível e não me motivava tanto assim. De modo que aquela ocasião que parece aparentemente desfavorável se torna uma ocasião de crescer no amor à Eucaristia, de modo que existe a possibilidade, se tivermos fé, de sairmos, quando tudo isso passar, de sairmos mais eucarísticos, de sairmos mais que temos, podemos nos unir aos nossos irmãos e pedir a Deus a graça, que coloque no nosso desejo essa profunda vontade de receber Jesus, de recebê-lo dignamente, de nunca recebê-lo de uma maneira inadequada, nunca recebê-lo com pecado mortal, nunca recebê-lo com indiferença. Isto é, você não está nem em pecado mortal, você está canonicamente preparado para receber a Eucaristia, mas recebe com frieza, recebe com certa indiferença, recebe como se fosse simplesmente um pão comum, mas é o pão do céu, é o pão de Deus, porque é Deus mesmo que nós vamos receber. Meus irmãos, quando nós crermos profundamente nessa verdade, a nossa atitude diante de Jesus, o nosso entrar na fila, não será um automático. Quando o padre, quando começa a comunhão, você já se levanta de qualquer jeito. Não, eu vou me levantar, porque Deus vai se apresentar diante de mim, na mão do sacerdote, corpo de Cristo, pão de Deus, pão do céu, Deus mesmo. Então você não vai dizer simplesmente um amém de qualquer jeito, mas você vai dizer com toda a fé do seu coração, amém, é o que eu creio. E quando você receber Jesus, você não vai simplesmente voltar para o banco e esperar a hora de ir embora, você vai voltar para o seu banco e se entreter com o nosso Senhor, conversar com o nosso Senhor, rezar a nosso Senhor, interceder por aqueles que não têm a possibilidade de receber nosso Senhor, fazer um desagravo por todos aqueles que o recebem inadequadamente. Por quê? Porque eu creio, porque eu amo nosso Senhor e porque eu sei que és tu, meu Deus. Então percebe, meus santos, que essa atitude de fé abre os nossos olhos para saber que Deus, aqueles que o amam nunca são abandonados. Ah, padre, e quem não ama é abandonado? Quem não ama foge dos cuidados de Deus, mas quem o ama, quem em Deus crê, sempre poderá dizer, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Quem crê sempre poderá dizer, Deus está cuidando de mim hoje mais do que ontem. Então não é uma postura pessimista, muito pelo contrário. Por isso que tão adequadamente é a missa de hoje, em que nós queremos louvar a misericórdia de Deus, agradecer e dizer, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja cada vez mais a tua misericórdia, a tua bondade hoje, que eu não diga, ontem Deus cuidava mais de mim, hoje parece que Deus de mim se esqueceu, porque hoje você está passando por uma provação. Não, a oração coleta da missa de hoje é tão bonita, que vale até a pena você depois, tendo-a, de você rezar agora na ação de graças, depois que você receber Jesus, rezar em casa em algum momento. Ó Deus, cuja misericórdia não tem limites, e cuja bondade é um tesouro infinito, aumentai a fé do povo que vos é consagrado. Primeira coisa é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você tem fé, você já está predisposto a realizar todas as outras obras. Aumentai a fé do povo que vos é consagrado, para que, por uma justa compreensão, todos reconheçam com quanto amor foram criados, com que sangue foram remidos e com que espírito regenerados. Isto é, aumentai a fé, Senhor, do povo que vos é consagrado,
para que ele nunca esqueça como é amado, como é cuidado, como Deus tem nos guiado nos braços. Então que hoje a nossa atitude seja de louvor, de agradecer a Deus e principalmente, meus santos, de agradecer a nosso Senhor por Ele nos dar o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu, pois o pão de Deus, o verdadeiro pão do céu, é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Que hoje, meus santos, ouvindo esta palavra, aqueles que ainda não podem comungar, peçam a Deus a graça de desejá-lo tanto, de desejar tanto receber Jesus, que você possa romper tudo aquilo que o impede de recebê-lo. E aqueles que vão receber, que o recebam com toda a piedade, com toda a reverência e com toda a adoração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.